Queria compartilhar ainda essa noite sobre esse texto, sobre o mover de Deus. Você entende o mover de Deus, querido? Às vezes, eu não sei se acontece isso com você. Nós cremos em Deus, em Jesus, fomos batizados, temos a nossa vida devocional, nós frequentamos a igreja e procuramos fazer o melhor, mas ainda assim, muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Nós não conseguimos, muitas vezes, discernir o que Deus está fazendo. Pelo menos comigo é assim. Há momentos que eu não consigo decifrar qual vai ser o próximo passo que Deus vai fazer. Não sei se isso acontece com você. Até recentemente uma pessoa me procurou, a gente estava conversando e ele falou assim: pastor, o que eu faço quando Deus se cala? Quando eu não tenho nenhuma orientação nova de Deus, para onde eu vou? O que eu faço? E aí o que eu disse? Você caminha na última palavra. Você permanece naquilo que Deus te falou por último. Mas se você, assim como eu, se sente às vezes perdido ou sem direção, sem saber para onde as coisas vão, mesmo você sendo fiel ao Senhor, eu quero te dar as boas-vindas ao reino de Deus. Porque há momentos, e alguns momentos a gente vai ter o controle e Deus vai dar exatamente a direção. Mas eu posso até arriscar dizer que na maioria das vezes a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. E é justamente por essa incerteza de tempo, de modo, e que muitas pessoas elas ficam pelo caminho na sua fé. Mas olha só o que João diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 8. Nós viemos à igreja buscando uma direção de Deus, uma palavra, para que Deus fale e às vezes até uma profecia, dizendo o que vai acontecer. Mas olha João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde. Assim acontecem com todos os nascidos do Espírito. Olha isso, querido. João está comparando aqui, né? Está trazendo aqui, né? Jesus, na verdade, João escreve como que é a vida do crente. Aquele que é nascido do Espírito, não só aquele que passou pelas águas, mas aquele que não só tomou um banho ali e no batismo, mas aquele que é nascido do Espírito mesmo. E diz que é comparado ao vento. Você o escuta, mas você não sabe para onde ele vem, de onde ele vem e nem para onde ele vai. Essa semana, fiquei sabendo, eu não o conhecia, não tenho nenhuma intimidade, mas é um amigo de um amigo que faleceu. Um acidente que aconteceu aqui essa semana, ali em Sumaré, frente à Ronda, um rapaz, e até onde eu não o conheço, mas o que eu ouvi, que ele é cristão, tem um bom testemunho, está na presença de Deus, é jovem. Aí a gente se questiona, mas por que, como? Tanta gente ruim no mundo, por que pessoas boas, né? Mas como que é aquele que é nascido em Deus, nascido do Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde, né? E não é à toa, talvez, que a Bíblia vai dizer que a vida é como um sopro, como uma neblina. Ali está falando da sua brevidade, está falando de como assim como ela vem, ela vai. Pastor, então é muito difícil caminhar com Deus, porque então eu não tenho garantia nenhuma de saber qual é o próximo passo. A garantia que a gente tem é a eternidade, amém? Eternidade, vitória, tudo isso sim. Mas como é incômodo para nós trabalhar ou caminhar sem saber o que vai acontecer o dia de amanhã. Mas eu quero justamente por isso trazer para nós uma palavra de como nós podemos nos mover em Deus. Então existe o mover de Deus, que alguns pensam, tá no louvor lá estava um mover, né, uma presença, uma unção. Mas esse mover de Deus que deve caminhar como o vento. É você descansar,
é você confiar que o Senhor, Ele te direciona para algum lugar. Você sabia que no oceano existem as correntes marítimas? Que essas correntes marítimas... Quem assistiu Nemo aí? Né? Eu acho que é nesse filme que aparece uma coisa assim, que os peixinhos eles viajam pelas correntes marítimas, né? E vocês sabiam que essas correntes marítimas elas vão exatamente para o mesmo lugar como se fosse uma avenida? Exatamente como no desenho lá? E a Bíblia já dizia isso, antes que os cientistas descobrissem, antes que eles descobrissem que havia esses caminhos no mar, a palavra já diz que existem caminhos no mar. Assim como existem os caminhos do vento, assim como existem os caminhos de Deus. Não é fácil você confiar a sua vida nas mãos do Senhor. Por isso que muitas pessoas tiram a sua vida do controle das mãos de Deus. Por quê? Porque ele acha que está indo para um lugar diferente ou que não é o correto, mas acabam saindo da presença, tirando essa autoridade das mãos do Senhor e puxa o controle para si mesmo. E a gente vive de altos e baixos, mas eu quero que nessa noite te incentivar a descansar e saber que o Senhor é poderoso e Ele conhece todos os caminhos. E por que eu acredito que Deus, então, Ele não antecipa todos os passos, mas Ele se move, ou Ele quer que a gente se mova nele dessa maneira muitas vezes incerta? Porque quando nós não temos certeza de alguma coisa, isso nos move a orar e buscar a face de Deus. Quando você não sabe alguma coisa, o que você faz? Pergunta. Deus, Ele poderia, assim que eu nascesse, Ele poderia ter escrito, e Ele escreveu num livro, todos os meus feitos e todos os meus dias, não é isso? Existe um livro que vai ser aberto. Quando eu nasci, já estava determinado quantos dias eu e você nós viveríamos. E quando nós chegarmos diante de Deus também, quando for expor ali a nossa vida diante do Senhor, né? Ou diante aqueles que não foram justificados, por exemplo, né? Nós não passaremos por julgamento, mas vai ser aberto um livro com todos os feitos, todas as ações, tudo aquilo que foi feito. Agora eu pergunto, por que Deus já não antecipa esse livro para nós, né, Hilton? Já coloca esse livro na nossa mão, e aí eu já sei quando eu vou morrer e o que eu vou fazer. Já pensou se a gente tivesse acesso a esse livro? Mas Ele não a faz dessa maneira. Para que eu e você possamos caminhar com Ele, buscando a face dEle constantemente. Por isso eu quero te levar a um outro ensinamento de Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Então nós vamos acompanhar a Bíblia, ou se estiver aqui vai aparecer no telão. Mateus no capítulo 7, versículo 7. Apesar de sermos como o vento, que nem sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai, o Senhor não nos deixa sem direção e nem sem resposta. Então, qual é o caminho para a gente saber o passo que eu vou dar? A oração. E aí Jesus incentiva a oração. E ontem, querido, nós tivemos culto de jovens aqui, uma palavra tremenda. Se você não esteve aqui presente, eu te incentivo a você acessar lá, o Facebook ainda está lá registrada, e assista a palavra pregada aqui sobre o lugar secreto, que é um lugar de encontro com Deus, que Deus tem para mim e tem para você. Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será? Glória a Deus por isso. Apesar de sermos como o vento, que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, e tudo isso que nós ouvimos, o Senhor, através da oração, Ele incentiva, Ele fala assim, batam mesmo. E você tem que cravar isso no seu coração. Não pare de bater. Irmãos, se o seu único momento que você tem para falar com Deus, para orar a Deus, é no culto, imagine que você tem 6 dias de apagão, onde você não ouve Deus e não fala com Deus, e no domingo você vem aqui, de repente Deus tem uma palavra aqui, através do louvor, através da boca de alguém, através da leitura da palavra, mas você teve 7 dias, onde você esteve em pleno escuro, sem uma direção,
E um dia você recebe alguma direção. Quanta coisa você não poderia ter evitado e quanta coisa você poderia ter alcançado se você não tivesse buscado o Senhor todo o tempo. E nós lemos aqui que se a gente não for como uma criancinha, a gente não consegue entrar no reino de Deus. Quem tem filho pequeno aqui que na idade fica o dia inteiro, mãe, que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? E as crianças, elas aprendem porque elas batem para saber o que elas, ou pedindo aquilo que elas querem. Amém? Então, quero dizer para você, não pare de bater. E, irmãos, quando a gente estava vindo no carro, a pastora perguntou para mim, sobre o que você vai pregar? Eu falei o texto, eu não acredito, eu vou falar disso na abertura. E eu até estava um pouco assim receoso em trabalhar em cima desse texto, porque ele é um texto muito comum, todos conhecem, mas né, depois que eu ouvi a abertura, a palavra da pastora aqui, eu falei assim, é isso que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Atos capítulo 12, versículo 1. Atos 12, versículo 1. Ela falou sobre a prisão de Paulo e Silas. Nós vamos falar da prisão de Pedro. Eu vou ler alguns versículos e com essa palavra, com esse ensinamento, a gente aprenda um pouco mais sobre se mover em Deus, ou o mover de Deus na nossa vida. Atos capítulo 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Eu vou ler o versículo 5, mas antes, querido, quantos soldados eles colocaram para guardar Pedro? 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? Olha só, Herodes colocou 16 soldados para fazer a guarda de Pedro. Será que esse homem tinha algum poder que eles temiam? Será que esse homem ameaçava Herodes de alguma maneira? Foram 16 homens. E eu quero falar uma coisa para você também. Quando o inimigo ele quer parar alguém, querido, ele não mede esforços nem poder para parar a nossa vida e a sua vida. Mas como nós vamos ver nesse texto, não importa qual seja o levante do inimigo sobre as nossas vidas, Deus ele é poderoso para nos libertar e nos livrar de tudo isso. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guardas à entrada do cárcere. Ou seja, tinha guarda dentro da cela, fora da cela e fora do cárcere, da cadeia. Eram 16 homens guardando ali. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Glória a Deus. Versículo 8. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou.
Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram perplexos. Queridos, continue batendo. Continue batendo. Interessante que todo esse mover aqui que Deus fez naquele lugar, Pedro ele só se deu conta o que Deus estava fazendo e que era Deus que estava fazendo quando ele já estava fora do cárcere. Mais uma prova de que nem sempre a gente vai entender o que Deus está fazendo. Mas vai ter um momento que você vai entender e você vai assim: ah, agora eu sei, agora eu entendi. Mas se eu e você ficarmos todo o tempo, Deus tiver que passar relatório de tudo que Ele vai fazer para mim e para você, nada acontece. Deus não tem obrigação de passar relatório para mim e para você. Na verdade, nem sabemos orar. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala com Deus dizendo o que Deus tem que fazer, isso não é oração. Porque eu me pego: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo lá. Eu não tenho poder nenhum sobre a vontade de Deus. Mas agora eu posso pedir segundo a vontade de Deus. Mas, queridos, na maioria das vezes a gente não sabe os caminhos que o Senhor vai levar. Mas 3 coisas aqui são importantes para nós nessa noite, nesse texto. Uma é a persistência, outra é a paz. E a terceira você vai descobrir daqui a pouco. Mas ainda sobre persistência, eu quero dizer para você: olha para a tua vida agora. O que você espera de Deus? É uma decisão? Viajo ou não viajo? Compro ou não compro? Caso ou não caso? Vendo ou não vendo? Faço ou não faço? Todo mundo tem algo que colocou diante de Deus, não é? Tem alguém que você apresentou diante de Deus. E aí você sabe: será que vai, será que não vai? Todos nós temos uma petição. Independente de qual seja ela, eu quero dizer para você: persista, bata, bata e bata. Porque ele diz: aquele que bater vai encontrar, aquele que bater vai receber. Atos aqui, nesse tempo, não era só a prisão de Pedro. Ah, Pedro estava lá na feira, lá ele pegou uma uva lá, não pagou e prenderam ele. Era isso? Não. Nesse momento, tinha fome, perseguição sobre a igreja, e quem tinha acabado de ser morto? Quem tinha sido morto lá no versículo 1 do capítulo 12? Tiago. Olha, Atos 12, versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por eles. Você tem orado intensamente por algum motivo, não tem? Glória a Deus, então está igualzinho a igreja. Mas tem uma coisa. Lá no versículo 1, diz que o mesmo Herodes que mandou prender Pedro tinha prendido Tiago, e Tiago tinha sido morto, decapitado, arrancaram a cabeça de Tiago. A minha pergunta é: será que essa mesma igreja que orava por Pedro orou por Tiago? O que você acha? Porque Pedro foi preso e disse que ele estava preso aguardando a sentença. E no outro dia haveria o julgamento. E a sentença provavelmente que ia ser o quê? A mesma de Tiago. Ele ia ser morto. Tiago passou pelo mesmo processo. E eu volto, né, a resposta, a pergunta que você já respondeu. Será que a igreja que orava intensamente por Pedro orava intensamente por Tiago? Agora, qual que é o comportamento seu quando você ora por alguma coisa e Deus não responde a sua oração e surge uma outra questão para você orar? Você tem a mesma fé para persistir em oração? A mesma fé que eles oravam para que Tiago vivesse e fosse liberto, eles oraram para que Pedro fosse liberto, mas Tiago foi morto. Deus não ouviu a oração deles.
Sabe? Como é que você reage quando Deus não responde ou você percebe que a tua oração não está sendo respondida? Na maioria das pessoas, quando a oração não é respondida e ela passa daquele processo para um outro desafio de oração, a fé dela começa a deteriorar. Ela começa a perder, como se a fé dela começasse a perder força. Mas aqui nós aprendemos uma lição, que essa igreja orava intensamente. Mas quando a gente não tem resposta, quando a gente não tem direção de Deus, é aí que o diabo vem e ele começa a direcionar o que você tem que fazer. Como que você pode mover uma multidão? Ter o domínio sobre a multidão? Através do medo e a insegurança. Nós vivemos agora nesse período de pandemia, não é isso? Fala para mim, quem tinha certeza de quando é que essa pandemia ia acabar? Quem tinha certeza que se você pegasse, você não ia morrer como muitos queridos nossos morreram? Quem tinha certeza aqui que usar máscara protegia de alguma coisa? Quem tinha certeza aqui que falava que a transmissão era até 2 metros, 3 metros. Depois não é mais nem metro, nem 2 metros. Depois sentado não pega, de pé pega, na reunião do bar não pega, mas na igreja pega. E quem que define isso daí? Assim como eu creio que você também ficou muito confuso, não é? Porque você não tem certeza de nada. Aí tinha um senhor de 70 anos com um monte de comorbidade, pegava o Covid e não morreu. Tinha um menino de 18 anos, nenhuma comorbidade, pegava e morria. Que certeza que você tem? O que vai acontecer? E quando a gente fica sem direção, a gente fica sem resposta, irmão, toda a palavra de ordem autoritária que vem, a gente segue e é dominado por ela. E essa é uma estratégia de domínio, em qualquer cultura. Primeiro tira todas as suas bases, tira toda a sua estrutura, tira tudo aquilo que pode significar algo seguro para você. É o que nós vivemos na sociedade, nós aprendemos no Entre Reinos, mexe na tua família. Tira a estrutura. E aí, qualquer palavra, qualquer direcionamento. Tira o pai de casa, tira a mãe de casa. E os filhos ficam lá 24 horas na internet, assistindo, vendo, na escola vai lá, recebe mais um pouquinho, recebe mais um pouquinho. Quem que você acha que está educando os seus filhos? Os nossos filhos. Então, muitas vezes, quando a gente fica sem resposta, a gente fica inseguro. E é nessa hora que o nosso coração começa a vacilar e o diabo começa a ganhar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Mas a igreja orava intensamente. A igreja persistia. Por isso que eu quero te fazer um alerta. Não podemos parar de bater na porta do Senhor. A não ser que por profecia que Deus me dê uma direção e eu te dê uma direção para o dia de amanhã, querido. A própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso que eu tenho que estar constantemente batendo na porta, buscando a direção do Senhor. Então, na falta de resposta, vem o medo. Por quê? Morreu Tiago. Agora Pedro é peso, vai morrer também. Vem a revolta. Senhor, mas ele era homem de Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós intensamente, mas faleceu, morreu. E agora? A gente começa a se revoltar com o Senhor. Tem muitas pessoas aqui ainda que ficam se perguntando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que comigo? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Será que é tempo da gente se revoltar e ficar questionando Deus nesse sentido? É hora da gente começar a bater na porta. E quando eu falo por quê, não é você se perguntar pelo que foi, mas você querer saber o que vai ser a partir de agora. E nem sempre a resposta, irmãos, é aquela que a gente gostaria de ouvir. E eu quero já te dizer, não desista se a resposta que Deus tiver para você hoje ou por esses dias não for a que você está esperando. Jesus ele estava no Getsêmani e ele foi orar ao Pai. E a oração de Jesus, Deus, se for da tua vontade, afasta de mim este. Era da vontade do Pai? Qual que era a vontade de Jesus? Jesus estava feliz e alegre porque logo ele ia ser crucificado, ou Jesus queria que Deus mudasse de ideia? E ele ora para Deus, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. E não era. Deus não livrou Jesus da morte, mas Deus fortaleceu Jesus para ele suportar a cruz.
Tem coisas que Deus não vai livrar você de passar, mas Ele vai te fortalecer para você suportar o processo. Isso também é uma resposta de Deus. Obviamente que eu prefiro não morrer na cruz. Obviamente, se for para mim escolher, eu prefiro que ninguém da minha casa fique doente. Obviamente que se eu for escolher, eu quero que tudo dê certo e tudo que eu colocar a mão prospere. Mas, querido, às vezes Deus não vai fazer a minha vontade. Às vezes a vontade de Deus é me fortalecer para que eu suporte todo o processo que tem pela frente. Você está preparado para isso? Você está preparado para ouvir um não de Deus e Ele te fortalecer para você suportar o processo? Então, caminhar no mover de Deus é confiar que Ele tem total domínio e a vontade dele ainda é a melhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para caminhar no mover de Deus é perseverança. Bata o tempo todo. Amém? A segunda coisa é a paz, que é muito difícil nos dias de hoje. Diz que quando o anjo chegou lá, Pedro estava dormindo. E essa é uma passagem até muito engraçada. Querido, você está a um dia de receber a sua sentença de morte, que já estava, claro que ia ser essa. Tem 16 guardas ali te rodeando para você, né? E aí ele dormia ali, diz o texto. E é a segunda vez aqui que nós temos, né, que Pedro dormia. A primeira vez é no próprio Getsemane, quando Jesus está orando, e aí Jesus vai lá 3 vezes repreender os discípulos, porque enquanto Jesus estava orando, agonizando lá, os discípulos estavam como? Por que Pedro dormia quando Jesus orava? Naquele momento. Porque o problema não era com ele. Não era ele que ia para a cruz. E ele não tinha noção ainda do que estava acontecendo. Ele só teve noção depois da ressurreição de Jesus. Querido, quando o problema não é meu, eu durmo orando. Eu durmo na oração. Entendeu? Isso pode ter acontecido com você um dia. Isso pode acontecer literalmente aqui, não é indireta para ninguém, mas às vezes é uma sexta-feira de oração, eu não vou orar não. Estou cansado do serviço, mas você está trabalhando. Dinheirinho está na conta. Os filhos estão aqui, faz tempo que eu não passo com os filhos, está tudo ali. Eu não vou orar. Você descansa, normal, eu não te condeno por isso. Você precisa descansar, precisa estar com sua família. Mas eu tenho certeza que se a coisa apertar dentro da sua casa, o que você vai fazer? Hoje tem oração na igreja, né? Por que Pedro dormia no Getsemane? Porque o problema não era com ele. Mas então por que Pedro dormia no cárcere agora que o problema era com ele? Porque ele descansava no Senhor e ele conhecia Jesus. Querido, quando nós conhecemos Jesus, mesmo no cárcere, nós descansamos porque Ele é o Senhor da nossa vida. E eu não posso dizer para você, ninguém pode garantir que Pedro tinha certeza que ele ia ser liberto. Mas se ele não fosse liberto, certeza da salvação, ele tinha que encontrar com o Senhor dele na eternidade. O caso dele não era enfermidade, o caso dele era de execução de morte. Imagine você, que se você descobre que amanhã você vai ser decapitado. E não tem possibilidade de fugir. Tem 16 homens ao seu redor para não permitir que você faça nada, nem que se mate, que era uma das possibilidades. Que eles poderiam se matar para não passar pelo processo da execução. Mas ele era 16 homens. Ele tinha 2 certezas. Uma que ele ia ser morto e a outra que ele ia para o céu. Que nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que para onde nós vamos. Mas o nosso caso não é de morte. Amém? Por que Pedro dormia? Lá no Getsemane ele dormia por fraqueza. Porque lá Jesus fala para ele, né? O espírito está pronto e a carne é fraca. Nós aprendemos sobre isso, né? Por que a carne é fraca nessa situação? Porque o espírito está forte. Paulo ele vai ensinar no capítulo 11 de 1 Coríntios em relação à ceia. Ele vai falar assim, examine o homem a si. E ele vai dizer que, para discernir o corpo, ele vai dizer que uns estão doentes, outros estão fracos e outros já dormem, já morreram. O que é discernir o corpo? Discernir o corpo é o corpo de Cristo, é a igreja, é você se identificar como igreja. Qual que é a tua igreja? Quem congrega com você?
Quando você não discerne o corpo, quando você não consegue discernir que você faz parte do corpo de Cristo, significa que você está fora do corpo. E um membro fora do corpo é o quê? Está morto. Então, queridos, muitas pessoas estão dormindo aí fora porque não faz parte do corpo de Cristo. Mas por que Pedro dormia? Porque ele tinha paz. E quantas noites de sono nós já perdemos porque a gente não tem paz? É fácil, mas o Senhor ele quer fazer você deitar, logo pegar no sono, porque o Senhor está contigo. Não é o que diz a palavra? Eu deito, logo pego no sono, porque o Senhor está. E ele estava lá em paz. De repente, ele é acordado por um anjo. Qual seria a aparência desse anjo, irmão? Como é que a sua esposa te acorda? Como é que o seu marido te acorda? Eu tenho certeza aqui que o teu marido te acorda com flores, com café, né? Teu amigo o teu marido te acorda com uma nota de R$100 ali do lado da sua cama, é isso, não é? Como é que a tua mãe te acorda? É o mais próximo que eu consigo imaginar desse anjo é mãe. Porque ele chegou, o anjo chegou e deu um levanta. Ele não falou assim, ei Pedro, ei. Ele vem que nem aquele negócio, como é que é lá? O sol já nasceu na fazendinha? Tipo aquele, né? Tipo aquele lá, né? Pedro já, irmão, Pedro estava, para não dizer que ele estava pelado, ele estava talvez ele com a roupa de baixo. Falou, levanta, depois que ele estava, ele falou, coloca a tua roupa, coloca a tua sandália. E diz que ele saiu correndo num desespero que ele achou que ele estava sonhando. Quando ele se deu conta, que ele falou assim, nossa, é real, ele já estava fora da cadeia, querido. Agora imagina o protocolo do Senhor, falou assim, não, vou libertar Pedro. Manda uma carta dizendo assim, Pedro, irei te libertar. E é isso que a gente espera. O mover de Deus, muitas vezes ele vem de repente, querido. Ele vem de repente. Ele deitou, ele talvez, quando ele pegou no sono, ele tinha certeza da sua execução, quando ele acordou, ele estava fora da cadeia. E pode acontecer isso com você. Você vai deitar achando que está tudo perdido, amanhã você acorda e Deus resolveu tudo para você. Agora a gente não pode parar de bater, de insistir. Mas muitas vezes, você sabe também que é só no final, nós lemos o texto, que ele identificou que o anjo era de Deus. Só depois que ele já estava fora, que ele falou assim, é de Deus isso aí. Por quê? Mas agora sim, ele foi esperto, ele foi no embalo. Nós muitas vezes rejeitamos o mover de Deus porque o agir dele vem que nem um anjo, vem bruto. Às vezes Deus vai colocar um pastor, uma pastora, um irmão, um pai, uma mãe para tratar você de maneira áspera. Aí você fala assim, aí não é de Deus não. Vai falar com esse anjo aqui. O anjo já chegou, levanta rapaz, bora, pega suas coisas, vai. E imagina ele catando para onde tá, quando ele sair, eu achei que estava sonhando. Aí a gente peca, a gente se arrebenta, a gente faz tudo errado. Vem para a presença, olha que Pedro estava certo, ele não fez nada de errado. Aí a gente vem para a presença de Deus, aí que vem que o Senhor vem com confete. Ui, bebê! Se Pedro, que não tinha feito nada de errado, quase que tomou um pedal, imagina eu e você, irmão. Às vezes a coisa de repente não é do jeito que a gente espera. E eu queria dizer para você, não rejeita o agir de Deus na sua vida só porque às vezes não é do jeito que a gente gosta. Não rejeite as pessoas que te amam, que Deus coloca no teu caminho para te cuidar, para te orientar, para te tirar das prisões, porque muitas vezes estamos rejeitando aquilo que o Senhor faz. E você sabe que até isso, né, se nós ouvimos a respeito disso recentemente, que a Bíblia fala assim que Pedro, é Pedro que, se não me engano, que fala, ou é João, lá no finalzinho, que ele fala assim, que anjos, pessoas receberam em suas casas
Ele fala sobre hospitalidade. Recebam bem as pessoas, porque você não sabe se você está recebendo um anjo. Imagine que tem homens de Deus. Quando eu estou falando homens de Deus, não estou falando só homens carnais, não. Estou falando assim, existem anjos do Senhor se movimentando no nosso meio, e muitas vezes nós estamos rejeitando a repreensão, a correção, a ajuda do Senhor. A primeira coisa que eu falei aqui, a gente indo para o fim, é a perseverança. A segunda é a paz. E a terceira coisa, querido, que o Senhor tem para dizer para nós a respeito do como que é se mover em Deus, é a atitude. É a atitude. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ser corajoso. E quando o anjo faz todo aquele mover ali, não dava tempo para explicar. Tinha 2 homens com ele dentro da cela. O anjo acendeu a luz e eles não viram. Diz que brilhou a luz dentro da cela, né? Existiam 2 homens ali. Não dá tempo para sentar do lado da caminha de Pedro e falar, deixa eu te explicar uma coisa. E eu quero dizer para você, é tempo de você se mover agora, querido. E a primeira palavra que ele falou para Pedro é o seguinte, se levanta. E diz que assim que ele se levantou, o que aconteceu? As algemas caíram. Às vezes eu estou lá encolhido, algemado lá. Deus, vem me socorrer. Senhor, faz alguma coisa por mim. Senhor, o que o anjo fala para ele? Se levanta. Diz que quando ele se colocou de pé, as algemas caíram. Talvez quando você se levantar diante do Senhor, as algemas caem, as cadeias já caem. A segunda coisa que ele falou assim, ó, pega sua roupa, né? E ele obedeceu. Querido, a libertação não vem por causa da oração do pastor. A libertação não acontece porque Jesus tomou cativo o cativeiro. A libertação acontece pela obediência. Jesus, quando ele leu o primeiro texto de Isaías lá na sinagoga, ele falou assim, o Senhor me ungiu para libertar os cativos, não foi? Então Jesus ele tem poder para libertar o cativo, sim ou não? Quando ele morre na cruz, diz que ele desce as profundezas, diz que depois ele sobe. E diz que quando ele sobe, diz que ele leva cativo o cativeiro. Há quem diga que ele tinha a chave do inferno. Então me diz uma coisa, se Jesus ele veio para libertar os cativos, ele cumpriu isso. E se ele tem a chave das cadeias, por que nós ainda ficamos aprisionados? Não é por falta do poder de Deus. É por falta de obediência minha de me levantar e sair dessa prisão. Você está entendendo? Ele já venceu, ele já abriu a cela. O que aconteceu com Pedro? Ele se levantou, diz que as portas da cela se abriram, a porta do cárcere abriu e a porta da cidade abriu. O Senhor abriu as portas, mas quem teve que caminhar por ele foi Pedro. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. À medida com que você se move, as coisas acontecem. Agora, Deus precisa de gente corajosa e ousada para ver as coisas se movendo. Porque quando Deus falou lá que era para atravessar o Rio Jordão, ele chamou os levitas, chamou lá os sacerdotes com a arca e falou assim, quando vocês colocarem o pé, o mar vai se abrir. Depois que o rio já estava aberto, depois que com Moisés abriu o mar, todo mundo que viu o mar aberto e viu pessoas passando, vem atrás. Mas você queria ser o primeiro? Quem quer ser igual Pedro lá, quando na noite lá olhou, acharam que era um fantasma e quando Jesus falou, vem a mim. Quem quer ser o primeiro? Que você seja o primeiro essa noite. A crer que o Senhor ele é poderoso para libertar, mas ele requer a nossa obediência para isso. E mais uma vez quero reafirmar, Deus não tem que te dar explicação de nada, apenas obedeça. Você sabe que o processo da gente estar aqui, vocês participaram disso, irmão. Num dia a gente estava aqui falando de pagar o aluguel, no outro dia a gente estava dentro desse lugar aqui. Vocês acompanharam o processo. Não deu tempo de Deus explicar nada. Não foi assim com a gente? A gente estava um dia, reuniu o pessoal, falou assim, ó, que a gente vai para lá e tal. Não teve resposta de Deus.
Deus em nenhum momento chegou e falou assim, ó, isso, mas nós entendemos, Deus foi nos empurrando para chegarmos até aqui. E tem muitos processos que Deus vai empurrando a gente, que a gente não entende nada, para a gente chegar em algum lugar. Por isso eu quero também dizer para você que você precisa reconhecer as respostas de Deus. Quando Pedro ele saiu daquele lugar e ele chegou na casa, quando ele despertou, que ele viu que era real, ele estava fora da cidade. E aí eles conhecendo a cidade, ele sabia onde que estava a igreja, é para lá que eu vou. Foi lá para onde a igreja estava reunida. E aí diz que ele chegou, bateu na porta lá, a irmã atendeu, ela olhou, não acreditou, fechou a porta, não é isso que diz o texto? Engraçado, né? A gente fala, né? Fechou a porta na cara de Pedro, foi lá dentro e falou assim, é Pedro. O que os irmãos que estavam reunidos lá dizendo? Não é isso que diz o texto? É o anjo de Pedro. Eles estavam orando por quem? Aí quando Pedro bate na porta, eles dizem o quê? Não é Pedro, não. É o anjo de Pedro. O que seria o anjo de Pedro? O que seria essa expressão anjo de Pedro? Será que é aquilo que diz que a tradição dos judeus, que quando uma pessoa morre, o espírito dele fica vagando ainda por 3 dias e depois é aquele que é levado? Será que ali, quando eles falam assim, a gente está orando por Pedro, se Pedro está aqui, mas Pedro está preso, então se é o espírito de Pedro, é o anjo de Pedro, não sei que raio de anjo que ele estava pensando que é. Mas sabe uma coisa, querido? Eles estavam orando por alguma coisa, essa coisa acontece, bate na porta deles e eles não acreditam. O Senhor fala assim, Jesus fala, bate e vocês vão encontrar, bate e vocês vão receber a resposta. Quem estava batendo era a resposta. Sabe, irmão, tem gente que já recebeu. E a resposta está batendo assim, ó, eu quero entrar. Mas a gente continua preso na oração, que a cadeia de Pedro era o cárcere real. A prisão daquele povo estava naquele momento, naqueles segundos ali de não acreditar ali no milagre, era a própria oração. E sabe por que eu acredito que Deus permitiu essa situação? Para que a gente perceba que muitas vezes, querido, Deus já liberou, a gente já está vivendo aquilo que nós temos buscado ao Senhor, mas nós não percebemos ainda. E mais uma vez eu quero dizer para você, nós estamos pisando exatamente nesse lugar. Você está pisando exatamente numa resposta de oração. O fato de estarmos aqui é fruto de algo que nós já oramos ao Senhor. Por isso que toda última sexta-feira do mês, na nossa reunião de oração, que às vezes vem 5, às vezes vem 10, às vezes vem 20, às vezes vem 3, o último sexta-feira é o tempo só de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. É o tempo de adoração. Porque quantas vezes nós já recebemos pessoas e pedidos de oração numa reunião de oração, mas eu não lembro de uma situação, eu vi assim, mas geralmente é muito difícil alguém voltar para dizer assim, Deus fez. Eu estou aqui para dizer que aquele motivo pelo qual vocês oraram, outras pessoas oraram, aconteceu. O fato de estarmos aqui é para afirmar no teu coração que Deus, Ele faz. Deus, Ele é poderoso para fazer. Mas enquanto eu e você ficamos esperando uma resposta de Deus, Deus está esperando uma atitude nossa. Enquanto nós estamos esperando, Deus fala. Me parece que esse grupo que estava orando, diz ali que são muitos irmãos, eles não estavam preparados para a resposta da oração deles. A minha pergunta é o seguinte, você está preparado para a resposta da sua oração? Se você estiver preparado, está mais perto de acontecer. Mas se você não estiver preparado, provavelmente esse realizar pode ser que demore mais. Se eu pudesse dizer na situação, eles poderiam ter visto
Pedro, de imediato, quando ele bateu na porta, abrisse a porta, Pedro já entrava ali, já abraçava, era só glória. Mas teve um intervalo de abrir, fechar a porta, ir lá e falar, e falar, não é, para depois abrir ele entrar e se alegrar. E às vezes, querido, eu acredito que algumas respostas de Deus poderiam já ter sido antecipadas na nossa vida, mas nós mesmos impedimos isso de acontecer. Porque a gente não está pronto para o que está por vir. A primeira palavra que o anjo falou para Pedro quando ele estava lá no cárcere, qual que é? Levante-se, não é? E a segunda? Vista-se. O que é o vestir? Para que ele tinha que se vestir? Se ele ia ser executado. É ele se vestir para ele encontrar novamente com aqueles que ele amava. E eu queria encerrar essa noite animando o teu coração e te incentivando a você se vestir, a você se colocar de pé e se vestir para aquilo que está por vir. O anjo disse: vista-se e calce as sandálias. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Mas a ordem do anjo para ele é: se prepare para sair daqui. Muitas vezes eu já orei por muitas coisas. E quando surgiu uma oportunidade de alcançar aquilo que eu orava, eu dei uma amarelada. Talvez aconteceu isso com você. Mas o que eu tenho mais ouvido falar nesses últimos dias é que a gente é doido. Eu tenho ouvido muito isso, eu não sei porquê. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa loucura vai incentivar muitas outras pessoas a crer que é possível fazer. Então, eu me colocar de pé e dar o primeiro passo é mostrar para as pessoas: sim, Deus ainda ele faz milagre. Sim, Deus ainda se move. Né? Como nós vivemos no nosso meio, o que aconteceu com a minha sogra, mãe da pastora. Enquanto muitos irmãos, e até eu, já estava assim: nossa, a pastora está acreditando demais. E pessoas falaram para mim assim: nossa, pastor, e se ela morrer? Porque ela tem plena certeza de que Deus vai fazer. E eu falava assim: é mesmo, né, rapaz? Meu Deus. Eu não estava preparado. E sabe quando eu tive a plena certeza de que isso vai acontecer? Quando eu tive um sonho. Eu não conseguia crer, mas eu tive um sonho, já compartilhei isso com a igreja, que estava eu, a minha esposa e minha sogra estava magrinha na cama, mas estava na casa dela. E aí eu falei assim: então ela vai sair de lá. Então, às vezes, é preciso um louco, alguém que se levanta, se coloca de pé, mesmo com algemado, mesmo com cadeias, mesmo com 16 pessoas ao seu redor. Agora, imagine você que está dentro de uma prisão, que existe guardas, existe oposição, existe sentença, existe decreto sobre a tua vida, e o Senhor está falando assim: se põe de pé e se prepara para aquilo que está por vir. E a minha pergunta: o que você vai fazer? Vai continuar deitado ou vai se colocar de pé e começar a caminhar? Mesmo que você não tenha a mínima certeza para onde e como. Mas o máximo que eu posso dizer para você: se coloca de pé, coloca a sua roupa, coloca a sua sandália, pega a tua capa e se prepara, porque Deus ele vai mover. Caminhar no mover de Deus é ter certeza de coisa alguma, senão que Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente não tem a mínima noção do que é. Se mover no Senhor, querido, é muitas vezes a gente adorar como nós cantamos aqui, sem ter motivo para agradecer. Mas a tua adoração já está declarando a tua vitória. Querido, eram 16 homens. Era cárcere, era sentença de morte. Mas foi de repente, diz o texto. Não é isso que diz o texto? Olha só. No versículo 7. Repentinamente. De repente. Se Deus fez com Pedro, por que não pode fazer comigo, com você? Se Deus está fazendo com a igreja multiforme, por que não pode fazer comigo, com você?
Eu tenho certeza absoluta que quando a gente veio para cá, pessoas duvidaram, questionaram, falaram assim, rapaz, não vai dar certo, e nem quiseram se envolver. Mas cada tijolinho que se levanta nesse lugar, a pessoa fala assim, rapaz, talvez dê certo. Mas que se chegar no final, quando falar deu certo, e a fé dessa pessoa aumentar, foi edificada, valeu a pena. Cada passo que você dá em fé, as pessoas falam assim, mas é doido, não é impossível, querido, mas o Senhor se coloca de pé. Vista sua roupa e se prepare para o que está por vir. Porque o Deus que nós adoramos não é brincadeira. Vamos nos colocar de pé, literalmente. E o último texto, para orarmos e para a gente se posicionar diante do Senhor, é justamente essa palavra do versículo 8. Vista-se para o que está por vir. Aí você fala, pastor, mas o que está por vir? Não tem a menor ideia. Talvez Deus não vai responder a tua oração, que nem não respondeu a de Jesus. E em vez de te dar o livramento, vai te dar a cruz. Mas talvez Deus ele faça com você o que ele fez com Pedro. De repente, as cadeias vão cair. Se preparar para o quê? Vestir-se para quê? Às vezes a gente está no lugar, às vezes a gente não está em paz e está ali, às vezes a gente está incomodado com uma pessoa, às vezes a gente está não sei o que tem, e a gente está orando, Deus faz, Deus manifesta, Deus move, Deus manda um sinal, e o Senhor está falando assim, se coloca de pé e se vista, se posicione. E vou dizer uma coisa, às vezes só da gente se posicionar, as coisas já começam a se resolver. Às vezes é o emprego, né? O trabalho. Às vezes você está lá, você não está em paz, você está infeliz, só que você está lá orando e você não expõe. Aí de repente você toma coragem, se posiciona e você vai falar com o patrão. Aí você vai falar com o patrão, assim, eu não estou feliz. Ele fala assim, eu também não, assina aqui. Assim, resolveu. Até quando nós vamos ficar esperando que alguém resolva a nossa vida por nós? Mas nós vamos nos colocar de pé. E sabe o que te espera? Paulo diz assim lá em Efésios 3:20, a respeito de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Uma igreja que orava por alguém e esse alguém foi morto, ela continuava orando por Pedro e nem ela estava preparada, talvez, né, para acreditar que Pedro poderia sair e ser diferente com ele. Porque Deus ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E é essa palavra que eu queria deixar para você. Calor, está exaustivo aqui para nós, mas que seu coração você se colocasse de pé diante de Deus e falasse assim, Senhor, eu estou pronto para o seu mover, Senhor. Eu queria ter uma convicção, mas irmão, você pergunta para mim, pastor, algumas pessoas ficaram bravas comigo assim. Vamos pegar aquela sala, aquele jeito vai fazer desse jeito. Vamos dar um exemplo aqui. Primeiro eu cheguei aqui, gente, nós vamos arrancar isso aqui, nós vamos fazer a igreja lá dentro do salão. Aí os meninos foram arrancar o banheiro, quebraram o gesso, faz tudo. Aí Deus falou assim, rapaz, o que vocês fizeram? Não era para ter arrancado tudo, mas não ia fazer, mas não vai mais. Por quê? Porque agora nós vamos fazer aqui. Hoje aqui veio uma pessoa aqui que não congrega conosco, veio aqui para ver a questão do campo. E aí ele falou assim, pastor, como é que vocês chegaram até aqui? Eu falei assim, assim, assim. Nossa! E agora, pastor? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Sinto lhe informar que alguém deve estar pensando assim, nossa, o pastor já passa. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer aqui. Eu tenho planos, tenho projetos, tenho muitos desejos, tenho direções, mas eu não tenho a menor ideia de como, de quando e como as coisas vão acontecer. O pastor veio aqui, ministrou, disse que Deus ia trazer empresário. Eu não sei se o empresário vai vir de lá, se o empresário vai se levantar daqui, eu não sei de onde vai. Ele não falou quando, não falou quem, não falou como, mas ele falou que vai acontecer. Você entende que é como o vento, irmão? É como o vento. Você joga pro vento, você não sabe a direção que vai. Hoje aqui é colocar fogo no mato. Tá ventando, eu não sei para onde vai a fumaça. Assim é a nossa vida. Mas uma coisa eu posso te garantir.
o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então, eu queria encerrar esse culto e gerando essa expectativa no teu coração. Você coloca de pé, se posiciona diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Amém?